Amém, queridos? Gênesis 12, um capítulo muito conhecido, nós vamos falar um pouco sobre fé. Na verdade, nós vamos conversar sobre esse conceito tão importante que é a fé. E nada mais do que começar lendo alguns versículos aqui, Gênesis 12, de 1 a 3, de um homem que foi o primeiro a começar a dar os passos de fé. Então nós vamos entender, assim, biblicamente, o que é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então fé é importante. Se você quer agradar a Deus, uma delas é fé. Quando Deus vê fé em você, isso agrada muito a Ele. A Bíblia diz também que o justo, aqueles que foram justificados, eles vivem pela fé. Então fé é extremamente fundamental a gente entender no reino de Deus. Conhecer sobre a fé. A própria palavra diz que o povo, Deus mesmo dizendo, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é nem por muito falta de oração, por falta de qualquer outra coisa. Está escrito lá, conhecimento. Então, conhecimento é algo maravilhoso, que quando a gente recebe, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Então, o Senhor quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente adquira conhecimento. Então, o intuito das mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração é sempre trabalhar com a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. E não simplesmente tocar as nossas emoções, porque às vezes uma boa palavra de uma autoestima, ela nos alegra no momento, mas as emoções vêm e vão. Mas aquilo que a gente recebe como revelação, querido, transforma a nossa vida, muda a nossa forma de caminhar. E nós precisamos avançar, nós temos muitas coisas, muitos propósitos, muitos planos a cumprir, e sem fé nós não vamos conseguir. Então nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. Então eu queria ler aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, serão benditos. Olha só que palavra poderosa que Deus liberou sobre a vida de Abrão, Depois se tornou o grande Abraão. Então, queridos, a melhor maneira de conhecer o que é alguma coisa é saber o que essa coisa não é. Então eu queria começar falando do que não é fé. E a sabedoria popular, o que a sabedoria popular entende sobre fé, muitas pessoas, não aqui nesse lugar, porque aqui só tem homem e mulher de fé, mas lá fora, há pessoas que creem que fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer. Vou repetir, fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer. Talvez você que está aqui nesse lugar pense sobre fé dessa maneira. Porque talvez a gente recebeu essa informação. E a gente é especialista em desejar coisas. E aí a gente fala, não, eu vou chegar em Deus com muita fé, porque eu creio que Ele vai fazer aquilo que eu quero. Porque a gente crê que Deus pode todas as coisas. E Deus não é onipotente? Deus pode todas as coisas. Mas Deus não vai fazer aquilo que você quer, queridos. Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Isso não é fé. E muitas vezes nós encaramos a vida desta maneira. Eu desejo algo, eu quero muito isso, então eu chego diante de Deus e eu desenvolvo como que uma falsa ilusão, porque a gente sabe que Deus é poderoso, então se Deus é poderoso, Ele vai fazer aquilo que eu quero. E a gente desenvolve meio que uma capacidade de extrair de Deus um bem. É como se Deus estivesse com a mão fechada, e não querendo dar algo, mas a pessoa fala, não, eu vou conseguir pela fé. E ela vai se aproximando de Deus com a fé, porque ela crê que Deus vai fazer.
E ela vai meio que tentando abrir a mão de Deus. E vai conquistando, eu creio, e vai, Deus só vai ter que fazer. E meio que ela consegue, toma o bem e fala, consegui pela fé. Glória a Deus, recebi o milagre. E aí Deus olha e fala, uau, conseguiu. Isso é um filho de fé. E isso não tem nada a ver com fé, queridos. Isso tem mais a ver com feitiçaria. Eu forçar a barra. E é o que tem sido dito por aí. Coloque Deus na parede. Se o milagre ainda não aconteceu, é porque falta fé. Então se esforce, querido. Vai lá, creia que Ele vai fazer aquilo que você quer. Então é muito diferente. Nós entendemos que Deus pode fazer, mas crer que Ele vai fazer aquilo que eu quero, a gente não tem garantia isso na palavra. Um dia um jovem chegou para mim e falou, olha, eu estou me relacionando com uma pessoa, estou gostando. Só um detalhe, ele não é cristão ainda. Mas olha, Deus tem já falado ao meu coração que através da minha vida Ele pode transformar a vida dele. Eu vou trazer ele para a igreja, ele vai se converter. O que você acha? Você crê que Deus pode? Eu falei, sim, claro que eu creio que Deus pode. Deus é poderoso, amém, queridos? Deus pode mudar uma vida? Claro que Ele pode. Ela, glória a Deus. Eu falei, mas acreditar que Ele vai fazer isso é bem diferente. Eu não posso te dar garantia que Ele vai fazer isso. Primeiro porque já é um princípio equivocado. O próprio Senhor fala, olha, que comunhão a luz com trevas. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Não, eu creio. E teve um jovem que falou para mim, não, eu vou na minha fé. Eu falei, aí piorou. Antes era fé em Deus, ele falou, não, na minha fé. E o fim foi trágico. Ele cria muito, queridos. Ele falava com Deus que Deus ia mudar. Que Deus era poderoso e eu estava impedindo ele de alcançar o milagre. Eu estava querendo tirar ele da tragédia. E eu falei, cara, isso não é fé, cara. Isso é um desejo. É uma vontade muito grande de querer algo. Mas isso não é fé. E o que é fé então, queridos? Olha para o seu irmão e fala, o que é fé? Se não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Porque eu quero muitas coisas. Você também não quer, queridos? Hoje mesmo eu estava pensando, né? Poxa, eu gostaria que meus pais estivessem vivos até hoje. E eu orei tanto. Mas Deus não ouviu. Porque não era da vontade dele. E aí a gente fica, faltou fé. Eu precisava me esforçar mais. E nessa a gente vai se frustrando, querido, porque a gente só pode agradar a Deus se for fé bíblica. Se for uma fé humana, isso não agrada a Deus e a gente não vai conquistar coisa alguma. E aí vai ficando pesada a caminhada. Mas o Senhor, Ele quer nos revelar biblicamente o que é fé. Eu tenho aprendido algumas coisas muito simples, que a gente pode ver isso. E o tema da mensagem hoje, tá aí, glória a Deus. Em tempo de mudanças, tenha fé. É fundamental a gente entender que nossa vida constantemente, nós estamos em mudanças. Só que parece que algumas mudanças, elas aparecem mais, mas constantemente, diariamente, a gente está em mudança. E é nesse exato momento que nós precisamos ter uma fé bíblica, uma fé saudável, para que a gente possa, de fato, conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Só que nós precisamos entender que fé é simplesmente confiar em Deus. Você pode repetir isso? Fé é simplesmente confiar em Deus. Fé, queridos, é crer no caráter de Deus. É saber quem Ele é. É saber que no caráter de Deus não está escrito Deus é mau, mas está escrito Deus é bom. E eu simplesmente confio plenamente em Deus. 100% em Deus. E isso é fé. Que é diferente de acreditar que Ele vai fazer algo. Compreenderam? Mas eu confio perfeitamente que os planos e a vontade de Deus são perfeitas. Fé é isso, queridos. Simplesmente confiar em Deus. Fé também é crer, queridos,
na bondade de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus é bondoso. Deus é um Deus misericordioso. Eu tenho experimentado a bondade de Deus. E é tão bom quando nós estamos cantando e falar que Deus é bom. Quando nós entendemos perfeitamente o que é fé, a gente jamais duvida da bondade e do caráter de Deus. A gente confia plenamente que Ele é bom, mesmo que as circunstâncias não estejam dizendo que sim, que isso é favorável. Às vezes as circunstâncias não são favoráveis. E isso mexe com a nossa fé. E aí quando nós cantamos que Deus é bom, a gente fica meio, com aquele sorrisinho meio amarelo. Deus é bom, mas... Senhor, eu preciso de mais fé. Então nessa noite o Senhor está dizendo, olha, fé é confiar em Deus, fé é acreditar na bondade de Deus, fé também é acreditar na provisão de Deus. É crer, queridos, que de fato, tudo aquilo que eu necessito, Ele vai me conceder. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e o próprio Tiago diz, olha, vocês não recebem porque vocês pedem errado, vocês estão pedindo para o próprio prazer, para a própria vontade de vocês, mas Deus tem uma vontade, e Ele sabe bem o que vocês precisam. E Jesus disse, olha, por que vocês estão ansiosos? Não se preocupem. O que vocês querem? Comer, beber, vestir? Eu vou providenciar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Aí ele falou algo muito simples que, por ser tão simples, a gente às vezes ignora. Ele falou, olhem para os passarinhos. Alguém já viu aqui algum passarinho indo para o psicólogo, algum passarinho depressivo, angustiado? Será que amanhã vai ter semente? Não. A gente vê os passarinhos fazendo o quê todas as manhãs? Cantando, todas as manhãs. Outro dia, 2 passarinhos estavam conversando em cima da árvore. Uma historinha, ok, queridos? É bom avisar. E aí eles estavam lá, por que esses humanos estão agitados, correndo de um lado para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá? Aí o outro passarinho respondeu, é porque eles não têm um Deus como nós. Uau! Muitas vezes os passarinhos estão olhando para um de nós e falam, por que vocês estão estressados? Nós somos passarinhos, cara, e Deus cuida da gente, e vocês são obras-primas da mão do Criador. Por que vocês duvidam que Deus não vai prover? Por que a gente fica preocupado com o amanhã? Ou preocupado com o que já passou? E hoje a gente vê na sociedade uma doença que está tomando cada vez mais conta das pessoas, que é a depressão, que é o excesso de passado. Ou a pessoa está presa no passado, e Jesus já resolveu o nosso passado, amém, querido? Ou ela está presa no futuro, que é a ansiedade, o excesso de ansiedade, o excesso de futuro. Só que a felicidade, ela está no presente. Então, Satanás, ele, através das circunstâncias, ele faz a gente desacreditar na bondade de Deus e ficar preocupado com o que já passou ou com aquilo que ainda vai vir. Jesus falou, olha, não se preocupem. O Pai ama vocês e bem sabe que vocês necessitam. O problema é que às vezes a gente quer as coisas que a gente não necessita. E o Senhor prometeu que tudo que você precisar, Ele vai te conceder. Se você chegou aqui nessa noite com alguma necessidade, não fique preocupado. O Senhor vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. Você precisa crer nisso, querido. Descansar. O Eli Soares tem uma música que diz, eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus. É tão bom poder descansar, querido. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que é necessário, Deus vai dar. E aquilo que não é necessário? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Porém, Deus é muito maior do que aquilo que a gente deseja, queridos. Por mais que você tenha planos maravilhosos, lindos, sonhos fantásticos,
Deus é muito maior do que os seus desejos. A companhia dele é muito melhor do que conquistar algo. Eu estava conversando com a Fernanda, minha esposa, e ela tinha um sonho, um desejo de ter um perfume muito caro. O pai dela foi para os Estados Unidos e trouxe para ela. E ela queria tanto, sonhava. E um dia a gente estava num lugar aí, ela falou, poxa, eu queria esse perfume. Quanto que está? R$700. Eu falei, glória a Deus. Ora, peça a Deus que Deus vai dar. Amém, glória a Deus. Aí o pai dela foi para os Estados Unidos e comprou lá, é mais barato, trouxe para ela. E ela ficou tão feliz quando ela recebeu, queridos. Alguns segundos depois, ela estava assim para mim, amor, eu queria tanto isso, mas agora que eu tenho, passou a vontade. Já aconteceu isso contigo? De você querer tanto uma coisa e pedir para Deus, e quando Deus dá, e aí, está feliz? Deus, estou feliz, mas essa alegria não é plena, já passou, já quero outro perfume. Já. Então, queridos, nós precisamos entender que tem coisas que não são necessárias. Ela não precisa de um perfume importado, mas era o desejo do coração dela. Deus concedeu. Mas Deus é muito maior do que um perfume, do que algo que você necessita. Que pode ser que aconteça, ou pode ser que não aconteça. Mas você precisa entender que Deus é muito melhor. E a pergunta é, Deus é suficiente para vocês? Porque fé é isso. E aí a gente pensa, se fé é confiar simplesmente em Deus, se fé é acreditar na bondade de Deus, na provisão de Deus, que Ele é suficiente, então eu não tenho fé. Então, bem-vindo ao clube dos incrédulos. Porque é muito complicado encontrar alguém que verdadeiramente dorme e descansa no Senhor. Se eu perguntar aqui, quem é ansioso aqui? E se vocês forem verdadeiros, quase 90% do auditório vai levantar a mão. Mas por que nós somos ansiosos se nós somos mais especiais que os passarinhos? É porque essa fé no nosso coração, ela não está enraizada, não está estabelecida ainda. O Senhor precisa aprofundar isso. E o Senhor quer fazer isso nessa noite do seu coração. Ele quer se revelar. E isso é fantástico quando Deus começa a fazer as mudanças. E as mudanças, elas são extremamente necessárias. Porque o Senhor quer que a gente faça parte desse grupo, queridos, que a gente deita e descansa e sabe que enquanto eu durmo, Deus me abençoa. É tão bom. É tão mais simples viver por fé bíblica do que viver por uma fé humana. Porque a fé humana me faz ficar preocupado e fazer tantas coisas, ao passo que a fé bíblica é apenas confiar e falar, Deus, eu confio em Ti, meu amanhã está nas Tuas mãos, e eu sei que o Senhor não faz nada de errado. A gente ainda duvida que Deus tem planos maravilhosos para nós. E aí muitas vezes quando nós vamos na presença de Deus, nós vamos para pedir socorro, desesperados. E isso não tem a ver com fé. Pedir socorro para Deus é pedir socorro para Deus. É como se nós não fôssemos filhos de Deus. Mas o Senhor quer que a gente se aproxime de Deus. E que a gente creia que de fato Ele exista. E que Ele é bondoso. E que eu não preciso ficar preocupado. Basta apenas eu descansar. Quantos estão com a alma descansados nessa noite? Amém ou não amém? Então nós não podemos permitir, queridos, que essas pressões elas possam abalar essa nossa fé. O Senhor quer que a gente seja como Jesus, que no meio de um barco, de uma tempestade, estava dormindo. Fé é isso, é dormir em meio à tempestade. Isso é fantástico, é isso que nos faz diferente das pessoas lá fora, querido. Amém ou não amém? Se a gente viver verdadeiramente a fé bíblica, nós vamos ser pessoas mais belas, mais bonitas. Nós vamos andar sorrindo. E alguns perguntam, eu não tenho tantos motivos assim para sorrir, porque as coisas não estão bem do jeito que eu quero. E a minha fala é, que bom que não está do jeito que você quer, porque tem que estar do jeito que Deus quer. Amém? Você crê de fato que Deus tem o melhor para você, querido?
Então, durma no barco no meio da tempestade. Fala aí para o seu irmão, dorme no barquinho, relaxe. Desenvolve essa fé dormindo, descansando. Porque lá em Hebreus diz que a fé, ela nos leva ao descanso. Uma fé que me leva ao desespero não é uma fé bíblica. Uma fé que me angustia, que me deixa noites sem dormir de sono, isso não é uma fé bíblica. Uma fé que me leva ao desespero de fazer campanhas desesperadoras, 7 cabeçadas ao pé da cruz, para Deus me dar aquilo que eu quero. Isso não é algo de Deus. Deus, Ele quer simplificar a nossa vida, queridos. É muito mais simples confiar e descansar em Deus. E então, em tempo de mudanças, nós precisamos de fato confiar em Deus, porque quando as coisas mudam, a gente não sabe lidar com as mudanças. A gente fica cego. E é nesse momento que nós precisamos ter essa fé. Porque por mais que a gente pergunte, o que você sonha daqui a 5 anos? Você consegue ver o teu futuro? Eu me vejo casado, eu me vejo trabalhando na tal empresa, eu me vejo no ministério assim. E isso é tudo bom, maravilhoso. Mas no caminho as coisas mudam, queridos. Por mais inteligentes que nós sejamos, nós não conseguimos, de fato, alcançar os planos que Deus tem. Então, quando as coisas mudam, nós precisamos estar confiados na nossa fé. Porque mesmo que as coisas no caminho que nós estamos trilhando alcançar os nossos sonhos, possam ser circunstâncias, às vezes, opressoras, circunstâncias que muitas vezes parece que a gente não vai conseguir passar, a gente precisa crer que de fato o Senhor está conosco, Ele está nos conduzindo para o plano dEle. Então as provações, as tribulações, ela vai nos conduzir para o melhor de Deus. Porque lá no Salmo 139 diz que Deus, Ele escreveu, querido, todos os dias da nossa vida. E a pergunta que eu sempre faço, o que o Senhor escreveu a respeito da sua vida? Eu não sei. Sabe por que a gente não sabe muitas vezes? É porque a gente está vivendo os nossos planos. A gente já determinou tudo que a gente quer, e isso é muito bom, a Bíblia diz, mas nós precisamos apresentar os nossos planos para Deus. E confiar. Isso é fé. Deus, está aqui os meus planos, está aqui os meus planos daqui a 5 anos, mas eu confio em Ti. E na caminhada, muitos sabem que todos os planos que a gente traçou foram muito bons, mas a maioria deles mudaram. E o que nos sustentou foi essa fé de crer que o Senhor estava nos levando para o melhor, mesmo que as tragédias da vida parecem que estavam apontando para o nosso fim. Mas não era o nosso fim. Deus estava nos levando para algo maior, para o plano dEle. E a Bíblia diz que o próprio Senhor fala, os meus planos são maiores que os seus planos. E eu fico imaginando, quando nós estamos orando, lá no nosso quartinho, falando com Deus, falando, Deus, olha, eu penso isso, eu sonho aquilo, esse é meu plano, esse é meu projeto de vida, eu quero alcançar isso, quero fazer aquilo. Eu imagino que a Trindade olha assim e começa a dar risada, com muito respeito. Ele fala, não, como é que é o seu plano? Não, Deus, eu quero casar com essa pessoa, depois eu vou mudar para essa cidade, meu emprego vai ser esse. Deus, muito bom, legal. Aí Jesus olha para Deus e fala, calma, Deus. Ele ainda não entendeu que o Senhor tem coisas muito maiores do que ele imagina. Nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem na mente dele penetrou o que o Senhor tem preparado para ele. Então o nosso problema não é que a gente sonha demais, é que a gente sonha de menos, querido. E a gente se agarra aos nossos pequenos sonhinhos, planinhos, e esquece de confiar e entregar a nossa vida àquele que tem planos superiores. E aí nós estamos lá orando, e o Espírito Santo, calma, Deus. Ele ainda não entendeu que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo o que ele pensa, o que ele imagina. Então, queridos, por mais que você possa idealizar um futuro maravilhoso, você não vai conseguir atingir 100%, igualar esse plano, alinhar com os planos de Deus. E aí, por quê? Porque na caminhada, mudanças acontecem.
E é exatamente nesse momento que o Senhor, Ele quer nos ensinar que vale a pena confiar. E aqui a história de Abraão, a gente vê que Deus chegou para ele e falou: Abraão, sai da tua terra. E se a gente olhar para a vida de Abraão, quer dizer, ele era riquíssimo, ele tinha uma vida muito, muito boa. Mas ele já se relacionava com Deus. E Deus simplesmente chamou ele para sair. Mudanças acontecem. E aí veio essa mudança. Sair para onde? Ele não perguntou. Ele simplesmente confiou. Por quê? Porque ele conhecia quem estava chamando ele. Então, quando Deus nos pede algo, queridos, é porque Ele quer nos levar para algo muito melhor. Ele fala: Abraão, tua vida está boa, mas eu tenho algo muito maior para você. E mesmo Abraão não sabendo os caminhos, ele creu pela fé e saiu para um lugar que ele nem sabia para onde era. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus tem o melhor. E quando nós somos movidos por Deus, a viagem fica melhor. Não sei se você já fez alguma viagem. Eu não sei se ela foi maravilhosa, mas dependendo de uma viagem, nós precisamos entender que a viagem ela tem um destino, ela tem um propósito, mas também tem a pessoa que a gente vai. E dependendo para onde você vai, é muito lindo o local. Mas se você for com uma pessoa que não é muito agradável, essa viagem vai ser uma tragédia, queridos. Mas se você for ali na esquina com uma pessoa maravilhosa, se torna uma viagem fantástica. Que nem a minha esposa, quando ela fala: vamos sair, meu amor? Para onde nós vamos? Aí eu falo: amor, com você eu vou para qualquer lugar do universo. Pode ser no Rio Branco, pode ser no Guarujá, pode ser na Biquinha comer um doce ali. Não interessa o local. O que importa é que você vai estar lá. Então, quando nós estamos com uma companhia agradável, a viagem fica melhor. E nem importa o destino e o propósito da viagem. Estando junto é o que vale. E aqui, nesse caso, aconteceu isso. Deus propôs uma viagem. Abraão, vamos entrar na minha história. Abraão, vem que eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Ele simplesmente falou: Deus, o Senhor vai comigo? Vou. Então, estamos juntos, vamos embora. Ele nem sabia dos riscos que ele ia passar, dos desafios poderosos que ele ia passar, mas ele acreditou. E às vezes a gente tem medo de entrar na história de Deus. Nós temos que entender que o plano de Deus, querido, é infinitamente superior, é muitíssimo melhor. E Ele quer que você viva esse plano. Deus tem plano específico para cada um de nós, amém? Se você não aceitar o plano de Deus, Deus vai levantar outra pessoa. Porque o plano dele vai ser cumprido. É um propósito eterno. Mas Deus desenhou você para cumprir aquilo. Ele pode levantar outra pessoa, a pessoa pode cumprir o plano, mas ela não vai fazer do jeito que você faria. Porque Deus te fez de um modo especial, com um dom, um talento, para cumprir o plano que Ele estabeleceu. E não importa qual seja, é maravilhoso, é bom. Você pode dizer para o seu irmão: o plano de Deus é maravilhoso, é bom, confie. Glória a Deus, queridos. Eu estava olhando para a vida de Paulo. Eu assisti um filme, eu já tinha assistido um filme de Paulo, mas ele era muito, muito louco. Eu gostei muito desse filme agora. Um Paulo mais equilibrado, um homem provado, maduro. Eu percebi isso, queridos. Que se a gente for analisar a vida de Paulo antes de Jesus, aparentemente, humanamente, ele estava muito melhor. Paulo era rico, ele tinha autoridade, ele era poliglota, ele tinha conhecimento, ele matava muitos cristãos, ele entrava onde ele queria. Só que aí, de repente, Jesus chama ele para trilhar o evangelho do reino. E aí ele passa a sofrer por Jesus. Só que aquele sofrimento não paralisou Paulo. Pelo contrário, ele entendeu que o plano que Deus tinha era muito maior. E mesmo em meio a cadeias, aflições, açoites, sofrimentos, Paulo se manteve sereno, feliz, pleno. E sempre desejando mais. Sempre abrindo mão da vida dele
pegando a vida dele, os planos que ele tinha, ó, eu considero tudo como esterco. Eu prefiro viver o plano de Deus. E aí ele termina morto. Alguns podem olhar e falar, que valeu a pena isso, Paulo? Claro que valeu. Ele cooperou com o propósito de Deus. Ele não buscava Deus para Deus fazer as vontades dele, querido. E eu creio que ele tinha muitas vontades. Claro que ele não queria tomar chicotada. Claro que ele não queria ser preso. Mas aquilo fazia parte do processo. Mas em todo momento ele estava lá louvando a Deus. E não perdeu a fé. E cooperou com a igreja. E muitas vidas foram tocadas. Inclusive eu e você. Pelos escritos dele. Um homem de fé. Que mesmo em meio a tribulações, dificuldades, ele aprendeu a confiar em Deus. Que o plano de Deus é melhor, por mais que não parecesse. Então eu quero te estimular, queridos, a crescer em fé. A confiar em Deus, de fato. E não ter medo de Deus. Nós precisamos aprender a orar. E Jesus é um modelo a seguir de oração. Ele, no Getsemane, Jesus, ele orou assim, Pai, a minha vontade não é ir para a cruz, passa de mim esse cálice. Ele apresentou os desejos do coração dele, mas a oração não parou ali. Ele falou, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A alma de Jesus estava ali aflita, porque ele é um ser humano, e o ser humano não gosta de sofrimento, não gosta de sentir dor. E Jesus não era diferente. Porém, na mente de Jesus, ele entendia que o plano superior de Deus era muito maior. E ele falou, seja feita a tua vontade, não a minha. Será que você e eu nessa noite temos essa coragem de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha? Ou ao contrário, nós estamos lá pegando no pé de Deus, Deus, faz isso aqui. E aí Deus já falou que não é a vontade dele, mas você está lá insistindo. Isso não vai te levar a lugar algum, querido. Você vai ficar no meio do deserto. O Senhor tem uma terra prometida. E Abraão foi chamado para entrar nessa viagem. E ele confiou no plano de Deus. E ele foi desafiado tremendamente no Monte Moriá para provar que Deus era suficiente. Porque fé é isso também. É acreditar que Deus é suficiente. E aí ele olhou para Abraão. Abraão, sua vida está maravilhosa. Você está com seu filho que você tanto quis. Mas agora entrega ele para mim. Aí o negócio pegou, queridos. Mas na verdade Deus nunca quis Isaac. Deus sempre quis o coração de Abraão. E o Senhor nessa noite está dizendo, olha, entrega o seu Isaac. Talvez você tenha colocado as suas vontades acima da vontade de Deus. E Deus quer promover mudanças para você se render e falar, Deus, eu te amo acima dos meus desejos. Tu és suficiente. Só que Abraão, ele era um homem de fé. Ele falou, não, eu vou entregar o meu Isaac e eu vou voltar com meu filho. E a gente vê essa história e fala, não, então eu vou entregar o meu Isaac e vou voltar com o meu Isaac também. Lá na história aconteceu isso. Talvez isso não aconteça hoje com você. Mas o que importa é que Abraão, na sua atitude, mostrou que ele amava Deus acima de todas as coisas. E o Senhor está nessa noite falando conosco. O quanto você me ama. O quanto você me acha suficiente. Porque quando a gente vê a vida de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Ele simplesmente andava com Deus. E não está escrito lá o que ele fazia. É porque não importa. Porque quando nós temos Deus como suficiente, a gente não se preocupa se o milagre aconteceu ou não, se a promessa aconteceu ou não. Não importa. O que importa é que Deus está conosco. A presença dele nos basta. E isso é fantástico, isso muda a nossa história de vida. Eu queria terminar falando sobre a galeria dos heróis da fé. Se a gente for ver lá os heróis da fé, metade dos heróis da fé, eles não alcançaram a promessa. E está lá que eles eram heróis da fé. Mesmo não vendo a promessa, eles morreram crendo na promessa. Eles confiavam em Deus que aquilo, mesmo não acontecendo na geração dele, iria acontecer porque aquele que falou é fiel. Alguns conquistaram, tiveram milagres, foram salvos no meio dos leões, da fornalha, mas a maioria deles não, morreram.
mas eles morreram crendo, porque fé é confiar que Deus é bom. Mesmo eu sofrendo, mas eu estou sofrendo por causa do plano maravilhoso de Deus. Porque nós vivemos por algo maior. Nós estamos aqui, queridos, de passagem. Nós não podemos trocar toda uma eternidade por causa de alguns momentos nessa terra. E às vezes a nossa fé está muito presa aqui, muito humana. E o Senhor nessa noite está nos revelando: olha, faça a oração de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E às vezes isso dói, né? Ah, Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor vai destruir o meu castelinho. Eu estava lá na praia, eu construí o castelinho, aí Deus veio, mandou a onda e o castelinho se foi. Que bom que Deus está destruindo nossos castelinhos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode repetir isso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena confiar em Deus. Deixa Deus destruir os seus castelinhos, porque Ele tem um castelão maravilhoso para você. Ele tem um destino maravilhoso para você. Mas muito mais do que o destino, caminhar com Deus é maravilhoso. E o Senhor quer te trazer para mais perto dEle. E por isso que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Por isso que algumas coisas Ele está segurando. Não porque Ele não quer te dar, mas é porque algumas coisas não têm a ver com os planos que Ele tem para a sua vida. Porque Ele tem algo melhor para você. E um dia eu tinha medo de fazer essa oração: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu tinha medo de falar isso. Hoje, queridos, é a minha oração. Senhor, ano que vem, não sei de nada, faça-se a tua vontade, eu quero viver os teus sonhos. E é muito louco viver os sonhos de Deus, porque a gente perde o controle. E esse é o nosso problema: a gente quer ter o controle, a gente quer o Waze. O Waze é um dos aplicativos mais usados. A gente quer saber como é que está o trânsito, por onde vai. E no reino de Deus não é assim. Deus não falou para Abraão: ó, pega o Waze aqui, o caminho da terra prometida está aqui, vai. Não, sai, negão, confia em mim. Ah, mas está duvidando de mim? Tu acha que eu vou fazer algo ruim com você? Não, Senhor, mas esse é meu sonho. Eu tenho um sonho melhor. Entrega na minha mão, que eu transformo. Tudo que a gente entrega na mão de Deus se transforma. Tudo que fica na nossa mão gera peso, cansaço, e por isso que muitos na caminhada vão se desviando, se entristecendo com Deus, murmurando. Mas aqueles que têm uma fé bíblica, eles crescem a cada dia e rompem Deus, mesmo dando tudo errado. Porque não importa se Deus vai fazer a promessa ou não, o que importa é que Deus está presente. E isso é maravilhoso, estar no meio do vale, mas com a presença de Deus. Nada te atinge. Davi disse isso: posso andar no vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Eu confio. Às vezes Deus não vai te livrar do vale, Ele vai te colocar no vale, mas Ele está contigo. Ele quer que você passe ali de uma maneira alegre, vibrante. E isso vai servir de testemunho, porque a vida de Paulo, de Abraão, serve de testemunho para o mundo inteiro, de falar: que homens de fé. Quando chegar no céu, eu quero conhecer Jesus, amém? O homem poderoso, o homem espetacular, o modelo, o ícone, o centro de todas as coisas. Mas eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer Enoque, eu quero conhecer Abraão. Homens que viveram verdadeiramente em fé, e que hoje nos inspiram. Mas há pessoas que não conhecem Abraão, não conhecem Enoque, mas elas conhecem você. Elas estão olhando para a sua vida e falando: você é um homem de Deus, você é um homem de fé. Por quê? Porque eu vi o que você está passando, e você continua alegre, vibrante. Nós somos mais que vencedores, querido. Nós somos homens e mulheres de fé. Nessa noite o Senhor quer te inspirar a verdadeiramente viver uma fé bíblica e parar de ficar brigando com Deus para Ele fazer aquilo que você quer. Entrega para Ele e viva o plano de Deus. Entregue as suas tragédias para Deus. Ele resolve. Ah, mas é difícil, isso é impossível, eu não vejo saída. Deus é especialista em causas impossíveis. Ele é o seu Deus. Ele está à sua disposição, te chamando: meu filho, vem. Para de ficar preocupado, ansioso. Então o Senhor nessa noite quer nos levar para o colo dele, porque a fé bíblica nos leva ao descanso.
Se você está andando cansado, querido, sobrecarregado, está se esforçando tanto, o Senhor está dizendo, ó, pare de se esforçar. É mais simples. Confie em mim, confie na minha bondade, confie na minha provisão, confie que eu sou um Deus poderoso para fazer algo impressionante que você vai assim ficar maravilhado. Você crê nisso ou não? Então fique de pé. Enquanto o louvor canta essa canção, eu queria que o Espírito Santo ministrasse seu coração. E aqueles que chegaram aqui fracos, cansados e não vem saída para a sua vida, o Senhor está dizendo, entrega para mim a sua dor, o seu problema, entrega a sua vida 100%. Mudanças são necessárias para que a gente possa alcançar um nível maior em Deus. Não é o seu fim, queridos, é o começo de uma grande viagem, de uma jornada da fé, de andar ao lado de alguém que conhece todas as coisas e sabe o que é melhor. Oh Espírito Santo de Deus,